Valha-me Deus! Mas amor, o que foi que aconteceu? Por que tu tá chorando? Aconteceu uma tragédia lá no serviço. Como assim? Quando a gente foi começar a trabalhar, explodiu uma máquina de solda. Sério, amor? E não escapou ninguém. Os meus amigos tudinho foram pegos na explosão. Só escapou eu, porque eu saí pra comprar 2 sacos de cimento. E a família dos teus amigos vão ficar desamparados? Não, vão não. A empresa vai pagar uma indenização de 3 milhões para cada familiares. E por que tu saiu pra te comprar esses 2 sacos de cimento, Rodrigo?